Atos capítulo 2, a gente percebe claramente que o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ali. Agora não era mais só sobre um profeta em particular. Agora desceu sobre todos eles. Esse vídeo é o terceiro vídeo falando sobre o tema ser cheio do Espírito Santo. Foi uma exclusividade de Atos capítulo 2 ou foi algo que já vinha acontecendo em outros momentos do povo de Deus? Eu vou relatar para você que sim. Eu trouxe aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João, vai falar sobre uma questão de 3 pessoas que foram cheias do Espírito Santo e não falaram em línguas e nem manifestaram diretamente dons espirituais como curas e milagres. Por exemplo, Elizabeth, quando ela foi ter João Batista, ela deu um salto, né? Quando Maria visitou ela, e diz a Bíblia que ela foi cheia do Espírito Santo naquele momento, né? E começou a profetizar, mas ela não falou em línguas, ela não manifestou dons espirituais ali. Aí, mais na frente, diz que João Batista seria um profeta do Senhor, ia anunciar a vinda do Messias, e ele seria cheio do Espírito Santo. Está aqui em Lucas capítulo 1, falando que João Batista seria cheio do Espírito Santo. Tá? Mas também ele pregou ousadamente, porque ser cheio do Espírito Santo, qual é o primeiro propósito? É pregar a palavra com coragem, sem temor e sem medo. Aí o pai dele, Zacarias, também foi cheio do Espírito Santo. Olha que está escrito isso na Bíblia, irmão. Que essas pessoas foram cheias do Espírito Santo. Aqui em Lucas capítulo 1, versículo 67, você acompanha na sua Bíblia, diz que Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou, ele manifestou profecia. Aí por isso que a gente vai mais adiante, que é o terceiro vídeo. A igreja recebe dons. Depois que eles são cheios do Espírito Santo, tá? A igreja manifesta o quê? Línguas. Xenolália, glossolalia, começou a manifestar línguas, tá? Quando Jesus ressuscita, vai ao céu, ele derrama dons aos homens. Essa instituição passada, ela passa a ser uma velha aliança, ela já não tem mais a validade de observação, viver da dependência daquela lei determinada por Moisés. Agora a lei é determinada através do que Cristo deixou para a sua igreja. Dali em diante, no livro de Atos, eles começam uma nova aliança, tá? O povo recebe dons espirituais, tá? E ali toda aquela ação que era feita através de Moisés, de Elias, né? de Eliseu, de Davi, o profetizar, o operar cura, o operar milagres, né? O curar, tudo isso ficou resumido, tudo veio para a igreja de Cristo. Esses dons que só eram uns que tinham lá, agora tudo foi aglobado e colocado tudo para a sua igreja. Se você não entende isso, agora está entendendo. Que nada mais é do que foi isso que aconteceu. Tá? Então o que nós temos que entender? Que a pessoa que é cheia do Espírito Santo, né, ela fala em línguas. Tá? Se a gente olhar aqui pelo livro de Atos capítulo 2, fala que todos que foram cheios, eles falaram em línguas. Já na nova aliança, os que foram cheios do Espírito Santo falaram em línguas. E na antiga aliança, João Batista e seu pai foram cheios do Espírito Santo, mas não falaram em línguas. Por quê? Porque não cumpria propósitos. Línguas para ele não era sinal. Línguas para ele não faziam parte da nova aliança. Língua já faz parte da aliança de Cristo. Tanto prova que lá em Atos capítulo 2, na ocasião do Pentecostes, Deus deu as línguas para causar um impacto tremendo no meio daquele povo ali. Tá? Coisa que nem João Batista fez daquele nível e nem o pai dele fez. Que era Zacarias. Quem já faz é os discípulos. Quando tem o Pentecoste vem, eles são cheios do Espírito Santo, e eles começam a falar em outra língua lá, baixar, mandar, e começam a falar lá, o povo se reúne lá embaixo do cenáculo e pergunta: o que é isso? O que é isso que está acontecendo? Que linguagem é essa? Ou seja, eles ficaram confusos. Uns ouviram algumas palavras do que estava sendo dita lá na linguagem deles, falando das grandezas de Deus. Grandeza de Deus não é evangelismo. Grandeza de Deus é o que Zacarias fez aqui no capítulo 67 de Lucas, capítulo 1. Zacarias foi cheio do Espírito Santo no capítulo 1 e ele começou a profetizar. Está aqui. Tá aqui. Era isso que eles ouviam falar, grandezas de Deus. Ele começa a profetizar dizendo, diz aqui, olha, no capítulo 1, versículo 67. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. E aí ele vai falar das grandezas de Deus. Olha aqui, olha. Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu pai. Ele começou a falar das grandezas de Deus. Isso é grandezas de Deus. Olha aí, ó. Aí vem
no versículo 74, e concedeu a nós que nos libertássemos da mão dos nossos inimigos e servíssemos ele sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Isso é relatar as grandezas de Deus. Era isso que estava acontecendo em Atos capítulo 2. Eles ouviam eles falarem nas línguas e eles entendiam as grandezas de Deus. Isso que eu falei aqui que é grandeza de Deus. Isso não é evangelizar. Isso não é pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pregar Jesus Cristo foi o que Pedro fez quando ele sai do cenáculo. Ele começa a relatar: ei, esses homens aqui estavam dizendo até que eles estavam embriagados. Mas você entender que não foi evangelismo. Porque eles manifestaram o dom lá de xenolária. Eles falaram em idiomas. No meio das línguas vinham idiomas misturados com as palavras. E no meio daquilo vinham palavras que o povo entendia. Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, criou o céu, criou a terra. Eles estavam entendendo essas coisas. Grandezas de Deus. Não era evangelismo. Aquilo não era evangelismo, tá? Evangelismo é o que o Pedro faz quando ele sai no cenáculo, ele fala. Aí começou a ter alvoroço lá embaixo, gente achando graça, gente rindo, uns prestando atenção, ouvindo, e outros falando: mas o que é isso que está acontecendo? Mas o que é isso? O que quer dizer isso? Aí esse povo tá bêbado, tá cheio de vinho, cheio de mosto, entendeu? Era a festa do Pentecostes, tinha milhares de pessoas ali, entendeu? Era comum de estarem bebendo naquela época nas festas religiosas, achavam que estavam tudo embriagados. Pelo que eu percebo, tinha barulho muito grande lá dentro. Porque, gente, eu já fui de bebedeira, já fui de festa, e eu sei o que é um monte de gente embriagado dentro de um lugar. É uma baderna, meu amigo, que não tem controle. É barulho para tudo quanto é lado, é um falatório, a gente dançando, a gente pulando. Isso é o que acontece quando as pessoas estão um monte reunido, tudo embriagado. É barulheira sim, é barulho que não acaba mais. Que tinha que vizinho falar: rapaz, para com esse barulho aí, já tá tarde da noite, vamos parar com esse barulho. Aí a gente ia, as pessoas vão, abaixa o som, aí abaixa a voz, começa a falar baixo. Então o efeito de estar pessoas embriagadas dentro de um local fechado é barulheira sim. Tava tendo barulho lá no cenáculo sim. Senão eu não ia dizer que eles estavam embriagados. Não tinha ninguém lá social, tomando vinho socialmente, falando baixinho um no ouvido do outro, porque se fosse isso, não tinha bebida, não tinha nada lá. Mas se fosse isso daí, tá? Eles iam, ninguém ia escutar nada lá embaixo. Certo é que o alvoroço foi tão grande, o barulho foi tão grande lá das línguas da manifestação, sabe lá, vocês estavam pulando lá dentro, glorificando a Deus, não sabe, não dá detalhe. Sendo é que disseram: estão embriagados, estão cheios de vinho. E o que é estar embriagado, cheio de vinho? Pessoas se reunir, 10, 100 pessoas dentro de um lugar, pessoa tudo embriagado, 100 pessoas. Meu irmão, é barulho que tu escuta lá no outro quarteirão, meu irmão. Barulho de falatório. Não precisa nem ter festa, eu acho que vocês estarem conversando. As pessoas falam tudo alto, tu vai escutar lá no outro quarteirão, achando graça, rindo, achando graça, rindo. É assim que ia estar embriagado. Então, certo é que eles associaram a ação de estar embriagado com o que estava ocorrendo no céu. Ou seja, teve agitação lá sim. Teve barulho de palavras, teve uma movimentação física, teve muita coisa lá. Senão não teriam dito que eles estavam embriagados. Então o que é que acontece? O Pedro sai e ele fala: olha, varões judeus todos que se encontram aqui. Esses homens que estão aí não estão bêbados como muitos de vocês pensaram, porque são 9 horas da manhã. Aí Pedro começa a relatar. Mas o que está escrito, o que aconteceu aqui, é o que está escrito no profeta Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, derramaria do meu espírito. Aí vem falando o profeta Joel, aí vem falando as profecias de Davi, que o Messias deveria ser morto, ressuscitar no terceiro dia, fosse aos céus, sentar-se à direita de Deus, e aí ressuscitasse, desse nome aos homens. Ele começa a relatar tudinho até chegar no nascimento, na morte, a ressurreição de Cristo, vindo ao céu, vocês crucificaram Jesus. Ele fala para o povo: esse Cristo, esse Jesus que vocês crucificaram, ele é o Cristo e Messias, ele que prega. Não eram as línguas que pregaram. A língua, ela era espiritual, ela era apenas uma ação. Ela era algo para causar um impacto, para que o povo se agregasse, e aí daí para frente ela começa a ser dada como dom para a sua igreja, como recurso de oração. Você compreendeu? Recursos de oração. E aí, em alguns casos, por ser linguagem desconhecida, é necessário uma interpretação que é uma revelação espiritual que Deus dá, mas não é nada novo para concluir nada do cânon, é apenas palavras para motivação, para consolar, exortar, né, e direcionar o povo. Não era nada para concluir profecias bíblicas, tá, irmão? Então, a língua, a interpretação da língua, o que nada mais é que a interpretação da língua? É a profecia preparada, mandada para a igreja, né? Quando a pessoa revela o que está na língua, vira uma profecia.
revela o que está na língua, para consolar, né, edificar e exortar. É isso. Não é para chegar e dar revelações proféticas. Não era revelações proféticas dos procedimentos de Deus. Era para consolar, edificar, fortalecer o povo, para que toda a igreja seja edificada. O que é edificado é crescer. Crescer espiritualmente, ser animada. Palavra de motivação: o Senhor é contigo, não desista. Deus é grande e poderoso. Jesus vai fazer uma grande obra na nossa vida, o nosso Cristo, o Messias. Isso, a interpretação da língua era essas coisas, para que a igreja fosse edificada. Não só por estar falando em língua, para não entenderem que ele era melhor do que alguém, porque ele tinha todos aqueles dons. Não. Então ela entra como recurso espiritual para a sua igreja. Algo maravilhoso, tremendo que Deus deixou para a sua igreja. E é para nós hoje. E se nós formos cheios do Espírito Santo, nós podemos receber essa língua? Podemos sim. Basta nós aceitarmos e pedirmos a Deus. Porque Paulo diz que os dons podem ser pedidos. Pediu dons espirituais, mas mais que profetizeis. Porque profetiza é maior que língua, mas vale as línguas, porque tem validade. A língua ela é para oração espiritual. Pode ser revelada na igreja, sim, por novel intérprete. Mas o intérprete não é da orientação dos caminhos do Senhor, porque a orientação dos caminhos do Senhor está aqui, ó, na palavra sagrada, tá? Então a profecia, a interpretação da língua, ela vai trazer o que o Senhor está revelando dentro daquela língua. Se tem uma tradução, nem sempre vai vir uma revelação, mas se tiver a revelação, que a pessoa fale. Ela vai falar: olha, o Senhor manda dizer à sua igreja, eu sou contigo, não desista, porque meus planos irão se cumprir. É algo mais ou menos assim que a interpretação da língua vem, porque eu tenho esse dom, e é mais ou menos assim que se manifesta. Não é todas as vezes que eu oro na língua que vem a interpretação da língua. É quando Deus ele quer passar a interpretação para a sua igreja. Por quê? Porque hoje em dia, o que fala por completo na sua igreja é a palavra. Por isso que nem sempre tem muita interpretação. Tem mais a Bíblia, porque ela é que é a bússola para nós seguirmos. Ela foi concluída, ela tem tudo que precisamos aqui para a vida da piedade, como o apóstolo Paulo falou. 2 Timóteo 3,16, que Paulo fala que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar. Então a escritura que nos ensina, é a escritura que nos orienta, é ela que nos consola, que nos fortalece. Mas não somos impedidos de ter o dom da língua, da profecia. Mas lembrando que a profecia não é adivinhar a vida de ninguém, não é adivinhar o futuro de ninguém e sair lançando palavras aí de tudo que é jeito sobre as pessoas. Nada disso é profecia. É uma coisa linda, é uma coisa direcionada por Deus, é uma coisa que tem que vir de dentro da sua palavra, tem que vir diretamente do Senhor, mas ele jamais vai substituir a revelação da palavra. Mas também, jamais também precisa ser negligenciado, porque os dons precisam ser buscados sim, porque ele é um recurso espiritual para a sua igreja nos últimos tempos, tá? Então, ser cheio do Espírito Santo já vem ocorrendo em algumas situações no passado. Mas mais especificamente, usar a expressão ser cheio, quando se ouve falar o Espírito Santo, já de Mateus, já dos Evangelhos, usa a expressão Espírito Santo, tá? Mas de Malaquias para trás, usa a expressão Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor era a expressão que eles usavam. E já nos Evangelhos fala o Espírito Santo, tá? No próximo vídeo vamos falar por que no passado era Espírito do Senhor e por que nos Evangelhos é falado o Espírito Santo. Tem diferença? Qual é a diferença? E via a diferença, a gente tem que entender o porquê que a expressão era Espírito do Senhor e depois passa a ser Espírito Santo. Vou fazer um vídeo trazendo um pouco mais detalhes sobre essa situação. Então é isso que eu quero que você entenda. Tá? Então as línguas elas podem ser buscadas. O próprio apóstolo Paulo fala lá nos finais dos versículos do capítulo 14, ele fala: buscai os dons com zelo, com vontade, com amor, mas não proibais falar em línguas. Paulo não proibiu, Paulo falou que não era para proibir. E hoje existe um bocado de igreja aí que andam proibindo o dom das línguas e até vendo aquilo como algo assim, sabe, que é algo assim, sei lá, maligno, algo estranho, algo prejudicial para o meio das pessoas. Meu irmão, isso é um dom de Deus. Pare com esse negócio, é um dom dado pelo Espírito Santo, as línguas. Tá certo que a gente vê muita baderna por aí, mas esse negócio de baderna, isso não vai anular as coisas de Deus. Isso não vai anular, sabe por quê? Porque lá em Atos capítulo 2, a primeira vez que o Espírito Santo desceu em massa, houve confusão na cabeça das pessoas, tinha gente rindo lá fora, dizendo que o povo estava bêbado. Quer dizer, então, que se hoje uma pessoa na igreja, 3, 4 pessoas é usada, aí tem um bocado de gente rindo lá fora, dizendo que aquela pessoa está perturbada ou está bêbado. Isso quer dizer que é verdade o que aquela pessoa está falando? Quer dizer que ele a verdade é dele? Ele quer dizer que aquela pessoa está louca ou que aquela pessoa está fazendo palhaçada? Não! A verdade não é dele. Porque lá em Atos capítulo 2 também tinha esse tipo de pessoa lá. E nem por isso o Espírito Santo deixou de atuar no meio da sua igreja.
Tu acha que Deus se importa com a conversa fiada dos outros? Com a zombaria dos ímpios que não tem nada com as coisas de Deus? Deus não quer saber de nada disso daí. Vão pagar preço, vão prestar conta com tudo que estão fazendo com as coisas de Deus. Você acha que Deus vai amar? Ah, é porque estão falando que é palhaçada, que isso daí é invenção. Sim, e por causa disso Deus vai deixar de operar na sua igreja, de dar o dom para você e para mim, porque vai ter gente que vai estar zombando. Porque você está sendo usado, tem 1, 2, 3 rindo ali, achando graça. Que isso? Tem gente. E aí, por causa disso, aí você não vai deixar Deus te usar. Zombador sempre existiu, meu irmão. Zombador sempre existiu. Sempre existiu zombador. Desde lá no tempo de Atos, capítulo 2. Tá lá, gente achando graça. Era judeu que tava lá, não era gente de outra nação, não. A história é bêbada, cheia de vinho, rapaz. Isso daí, que negócio é esse aí já? Estavam zombando. É igual hoje. Aí acham que Deus não dá mais o dom, porque passam na frente de uma igreja, tá, as pessoas estão orando em língua e tem um monte achando graça lá fora. Aí alguém de uma denominação que não crê, olha, tá vendo só, olha. Tá vendo como isso não é de Deus? Olha aquelas pessoas ali achando graça. Olha aquelas pessoas zombando. Ainda bem que na nossa igreja não tem isso. Não tem isso na sua igreja, meu irmão. É lamentável que na sua igreja não tenha. Porque é dom espiritual que Deus entrega. Porque assim como zombaram lá em Atos capítulo 2, vão zombar também hoje. E Deus não vai anular o seu dom por causa de zombaria de ninguém. Deus não vai anular por causa de zombaria de ninguém. Você pensa que Deus vai anular o dom espiritual porque os outros estão zombando e na tua igreja tu não quer que tenha, porque lá é um lugar de reuniãozinha social e ninguém vai fazer esse tipo de manifestação espiritual lá para ninguém dizer que a pessoa está desequilibrada da cabeça. Vai lá, em Atos capítulo 14, em 1 Coríntios capítulo 12 e 14, Paulo fala... Quando vai reunir, se todo mundo estiver falando língua, não vou dizer porventura que estão loucos, porque foi isso que aconteceu lá em Atos. Porque que ele deve ter associado a situação lá de Atos 2, que todos estavam falando em línguas. O que foi que aconteceu? Aconteceu de lá fora estarem zombando, achando graça, rindo e dizendo que estavam bêbados. Aí eu tenho uma revelação profética em cima disso. Por quê? Porque eu entendo, não está na Bíblia dessa forma, mas eu entendo que Paulo, analisando o feito de Atos 2, ele para e pensa, bem, o efeito de todo mundo falar em língua vai ter zombador, né? Então é melhor falar 2 ou 3. O Paulo que determinou isso, não está na Bíblia isso, não foi Deus que determinou isso. Paulo analisou com a sua visão, Paulo era estudado, estava cheio de faculdade teológica, conhecedor de tudo, das coisas, ele pensou, bem, é o seguinte, se todos falarem línguas, vão dizer que estão loucos ou estão bêbados. Então é o seguinte, bora fazer o seguinte, eu vou orar a Deus, aí Deus deu a direção, vamos máximo 2 ou 3 falar em língua, tá? Tá bom, mas que tenha a língua, mas que seja pelo menos um falando para confirmar que o dom ainda existe. 2 ou 3 tá bom, e que os outros fiquem calados. E se tiver intérprete, é melhor ainda, mas se não tiver, é melhor ficar calado, para que ninguém fique zombando. Ou seja, não era que o dom deixaria de existir por causa do zombador, mas... O zombador, quando estavam os irmãos tudo reunidos, aí, largava lá o aço. Era só os irmãos. Mas quando tinha gente de fora que percebiam, a gente conhece pela roupa. A gente conhece pela roupa uma pessoa que não é cristã. Ele chega se vestindo de qualquer maneira na igreja, com roupas comuns, né? Com roupas comuns que se vê no dia a dia. Então a gente identifica. Então uma igreja cheia de pessoas assim tem que ter mais controle. Então o próprio mesmo tem que ter esse equilíbrio de controlar essas coisas. É isso que Paulo está falando. Quando ele fala que fale máximo 2 ou 3, ele não falou para cancelar o dom e anular. Porque lá em Atos 2, 120 falaram em línguas. Será que existe uma igreja hoje que 120 falam em línguas? Eu acho que isso nem existe mais. Ah, porque Deus tirou o dom. Não é porque tirou o dom, não. Não existe tirar dom. Dom ainda está operando hoje. Jesus já voltou? Jesus já foi pregado para todas as nações? Então cadê o fim? Me diz aí. Mateus 24:14 fala que o evangelho do reino será pregado em toda a terra habitada. Então viria o fim. Cadê o fim? Então, se não veio o fim, então as nações todas não foram evangelizadas. Então o que acontece? Tudo permanece como sempre esteve, meu amigo. É isso que acontece. Não existe esse negócio de cessar o dom, não, que Deus está fechando as portas, fechando, acabou. Tem mais dom, olha, acabou. Aqui não tem mais dom, olha, não vai receber mais nada. Já encerrou, o reino de Deus já chegou, Jesus já está aí, já veio, já estabeleceu o novo mundo, já estabeleceu o paraíso, já foram morar no céu. Cadê? Tu não é crente, tu não está aí na terra? Como tu acha que já findou tudo já? Jesus já foi pregado no mundo todo? Qual é a religião que existe no mundo? É só o cristianismo que existe? Não, existe milhares de religiões.
Então, como que Jesus foi pregado no mundo todo? Então, como que se findou a obra do Evangelho? Como que se findou? Não tem como dizer que se findou. Então, tudo permanece do mesmo jeito. Tu não quer dom, tu não quer poder espiritual para nada. Quer o quê só? Só conhecer a Bíblia, aí tá. Aí na hora que vier a tentação, a luta, tu vai lutar como? Tu vai batalhar como? Tu vai viver como tá, de vez em quando aí, tomando uma cervejinha, tomando um banhozinho de praia, né, escutando uma musiquinha aí do mundo e tal. Assim é fácil, meu irmão. Assim é fácil servir a Deus. Eu quero ver renunciar todo esse negócio aí. Mas só podemos fazer isso cheio do Espírito Santo de Deus. A natureza do ser humano, ela te leva para essas coisas, porque é de lá que a gente veio. E o crente hoje sempre quer estar com um pé lá na vida transformada e um pé na vida antiga. Nem que seja um pouquinho, mas sempre querem estar. Sabe por quê? São pessoas que não foram cheias do Espírito Santo. Por isso que tem ainda desejo de estar conectado com as coisas do mundo que te envereda. Músicas do mundo, bebedeira, convívio, ande de praia, essas coisas. Por quê? Porque você ainda não se libertou, meu amigo. Sabe o que é isso? Porque você não deseja ter os dons espirituais que vai te purificar de todas essas coisas. Vai te dar comunhão, vai te dar força para você estar buscando a Deus em espírito, em oração, para você se desconectar dessas coisas do mundo. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. O poder de Deus, ele se manifesta na fraqueza do ser humano. Tá? Então, quando a gente está fraco para essas coisas do mundo, que a gente não quer mais, é aí que o Espírito de Deus vem sobre nós, nos fortalecendo. É assim que os dons espirituais de Deus funcionam assim. Então, Deus, ele deu dons à sua igreja. Não é para anular os dons. Ele tem ação e tem efeito para nós hoje. Jesus ainda precisa ser pregado para todo mundo. Jesus ainda precisa ser anunciado. Ainda tem muita coisa para fazer. Ainda tem que ter coragem para pregar muita coisa, porque ainda está vindo muita coisa aí, meu irmão, pela frente. O Espírito Santo virá sobre vós, e vós sereis as minhas testemunhas, em Jerusalém, em Samaria, Judeia, até os confins da terra. Isso não se cumpriu. O povo ainda precisa ser cheio do Espírito Santo para cumprir esta obra. É necessário que seja assim. Então, uma vez que o Espírito Santo enche pessoas, essas pessoas vão começar a manifestar dons espirituais, porque está na palavra do Senhor que Jesus deixou para a sua igreja. Não existe esse negócio, não, de dizer que acabou, que ficou, que sim. Não, porque toda vez que o Espírito Santo encheu, ele cumpriu o propósito. Eu tenho os outros vídeos falando aí. Esse aqui é o terceiro vídeo, Ele é o encerramento dessa série, tá? Como é ser cheio do Espírito Santo? Quando começou a ser cheio do Espírito Santo das pessoas? Será que foi só em Atos 2 ou em outros momentos? Eu venho trazendo aqui. E João Batista foi cheio do Espírito Santo pelo ventre da sua mãe. Que a sua mãe foi cheia do Espírito Santo quando João Batista salta em seu ventre perante Maria. Zacarias, seu pai, em Lucas 1, 67, está aqui, que ele é cheio do Espírito Santo, ele faz o quê? Ele fica calado, ele fica alegre, ele fica feliz no canto dele. Não, ele começou a profetizar, está aqui. Ele manifestou aquilo que está lá em Atos capítulo 12, um dom espiritual. Ele manifestou profecias. Não profecias para orientar na Bíblia, mas falando das grandezas de Deus. Você pode ler aí, está aqui. Lucas 1, 67. Ele fala das grandezas de Deus. Está aqui, Deus é poderoso, Deus nos salvou, Deus é maravilhoso. Igual a oração que Maria fez também, cheia do Espírito Santo, quando ela percebeu que o Salvador estava sendo gerado em seu ventre. É Bíblia, meu irmão. É Bíblia na autêntica. Aqui nesse canal você tem ensinamento verdadeiro. Não só de Bíblia. Você tem revelações proféticas dentro dos escritos bíblicos. Porque isso que é o dom profético. O dom profético não é ficar, recebe vitória, recebe bênção, tudo está bom para... Não. Dom profético é você extrair isso aqui como eu estou fazendo e trazer para você um entendimento profundo das Escrituras. Cheia da presença de Deus. Ele profetizou grandezas de Deus. Não profetizou escritos canônicos para ficar como orientações proféticas para a igreja pelo século do século. Ele profetiza a grandeza de Deus. Tanto prova que o dom de profecia não tem por que cessar antes de Cristo voltar, porque ele tem por objetivo consolar a igreja e falar das grandezas de Deus, inspirado, movido pelo poder do Espírito Santo, daquilo que o Espírito Santo coloca em seu coração, daquilo que é a Escritura do Senhor, baseado pela palavra de Deus. Maravilha, isso aí é muito tremendo, meu irmão. Quando você está cheio do Espírito Santo, meu irmão, você suporta as lutas, a adversidade, você é muito perseguido. Falta tanta coisa na sua vida, mas o Espírito Santo não lhe falta, porque toda vez que você dobrar o seu joelho, você vai ser cheio dele cada vez mais. Você não precisa pagar para ser cheio do Espírito Santo. Você não precisa comprar o poder de Deus em lugar nenhum.
Porque para tudo na vida a gente tem que comprar. Para a gente poder comer, a gente tem que comprar. Para a gente poder morar, a gente tem que pagar. Para a gente poder se movimentar num veículo, a gente tem que pagar um transporte. Mas ser cheio do Espírito Santo é orar e pedir para Deus. Você vai ser cheio do Espírito Santo, porque de graça recebemos, de graças damos, porque essa é a vontade do nosso Deus abundante com sua graça e sua misericórdia. Que Deus te abençoe com esse entendimento. Seja cheia do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo para Deus operar na sua vida. Peça os dons espirituais. Peça o dom de línguas. É um recurso de oração. Xenolália, glossolalia. Peça. Fale em línguas desconhecidas. Fale em idiomas. Peça para Deus. Porque Paulo fala aqui, 1 Coríntios capítulo 14, 14. Quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem. Ora bem. Ora bem. Não era ora mais ou menos, não. Ora bem. Ele era cheio do Espírito, da presença, e louvava no Espírito, cantava no Espírito, orava no Espírito. Na hora que a tua mente já não tem mais o que falar, aí você vai orar no Espírito. É isso que é o problema de muita gente. É isso que é o problema de muita gente. Está vazio, porque vai fazer a oração comum, Senhor, abençoe minha família, meus parentes, graças eu te dou, né, pelo meu trabalho, pelo meu alimento. Aí sabe o que acontece? Ora pela sua igreja, pelos seus amigos, aí não tem mais nada para orar. Aí entra aí, cadê as línguas? Aí as línguas entram, porque isso é a tua carne que está orando. A tua alma, os teus pensamentos estão mandando informações para dentro da tua oração. A tua alma está orando aquilo que te preocupa. Aí tu vai apresentar a tua preocupação na tua oração. É a tua alma orando, é o teu pensamento e a tua matéria expressando as palavras. E quando tu ora em línguas? 1 Coríntios 14, 14. O teu espírito agora vai ter que orar. A tua carne orou, agora tu tem que dar espaço para o teu espírito orar. Agora o meu espírito vai orar. Deus recebe a oração de espírito. Tu tem que orar na tua alma, na tua mente e no teu espírito. Se eu orar em línguas, meu espírito ora bem, disse o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 14, 14. É Bíblia, contra a verdade, não há fatos. Só para ele, era só ele que tinha o privilégio de orar em espírito? Não, porque os 120 lá todos receberam também. E o que mais? Quer mais? Lá na casa de Cornélio, Atos 10, 44. Quando Pedro foi pregar na casa de Cornélio, Cornélio era um oficial romano, tá? Ele era um oficial, um soldado romano. E a sua família eram tudo pessoas gentis, não tinham nada com o povo judeu. Estavam tudo reunidos numa casa como família. E aí Pedro vai lá, orientado pelo anjo, começa a falar de Jesus Cristo, pregar a palavra de Jesus, pregar Jesus. Não é inventar história lá não, ele começa a pregar Jesus. Diz a Bíblia que no momento que ele estava falando de Jesus Cristo, caiu o Espírito Santo sobre eles e todos foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu lá? E todos começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Não, então não era só um privilégio do apóstolo Paulo, não. Eles começaram a falar em línguas e profetizar ao mesmo tempo. Lembra de Zacarias aqui? Ele foi cheio do Espírito Santo e começou... Se as línguas estivessem disponíveis aqui, Zacarias ia fazer a mesma coisa. Ele ia falar em línguas e profetizar. Aí, como não tinha as línguas, porque não pertencia à dispensação deles, essa bênção, já era para a nossa fase, ele fez só profetizar. E quando já caiu sobre o pessoal de Cornélio, o que aconteceu? Eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Isso é exatamente o que aconteceu. Então não era um privilégio só dos discípulos lá do cenáculo e nem só de apóstolo Paulo. Então esses também tinham capacidade de orar nessas línguas que eles receberam aqui. Quer mais? Atos 19. Está lá, o apóstolo Paulo visita uns discípulos em Efésios, está lá. E aí, como é que tá? Vocês, tudo bem? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Olha, falou logo assim. Sabe o que eles disseram? Não, nós nem sabíamos que existe o Espírito Santo. Assim, é um monte de igreja aí. Tem um monte de igreja que está assim. Nós nem sabíamos que existe. Eles sabem porque ouviram falar. Mas eles nem sabem o que é ter experiência de nada com o Espírito Santo. Eles não sabem de nada. Esses 12 discípulos da de Efésios é um monte de igreja hoje, evangélica e cristã. De igreja tradicional, vários tipos de igreja. São aqueles discípulos que o apóstolo Paulo encontrou lá em Efésios. Que eles estavam sendo batizados só no batismo de João Batista. Você está batizado só no batismo de João Batista? Então você, meu irmão, está perdendo muita bênção de Deus. Ah, não, eu sou batizado em nome de Jesus. Você não é.
Porque se você fosse batizado em Cristo, você cria nos dons espirituais, você cria no poder do Espírito Santo vindo sobre a sua vida. Então, muita igreja está aí. São milhares de pessoas no mundo, mas são batizadas só no batismo de João. Só no batismo de João. Receberam o batismo, se arrependeram dos seus pecados, pegaram uma Bíblia e começaram a andar pela rua, falando, Jesus te ama, Jesus tem uma obra, mas não receberam o revestimento de poder do Espírito Santo, não receberam nada. Por quê? Porque foram mal ensinados, não estão orientados, ensinaram a desacreditar, a ter incredulidade, deram uma invenção na cabeça que ficou passado, privilégio dos discípulos. Privilégio dos discípulos? Não existe isso, meu irmão. O único privilégio que eles tiveram, sabe qual foi? De andar lado a lado com Jesus. Eles comiam com ele, saíam com ele, oravam com ele, estavam tudo quanto é lugar com ele. Isso que foi o privilégio que eles tiveram. De Jesus morrer lá no Calvário e eles verem. Em detalhe, ó, eles correram tudinho, fugiram tudinho. Ficou lá a mãe e João, lá mais umas 3 mulheres lá, ficaram olhando lá. Jesus morto lá. É isso. Eles foram tudo embora, tudo com medo. Entendeu? Mesmo assim, sabe por quê? Porque eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Eles não tinham sido revestidos de poder. Já tinham, toda a orientação que Jesus deu para eles tinham. Já tinham dado um bocado de orientação ali. Né? Todas as orientações já tinham recebido. Mas eles não tinham o quê? O Espírito Santo. Eles estavam batizados só no batismo de João. Será que você também não está batizado só no batismo de João? Você precisa reavaliar a sua fé. Ah, mas o meu ensinamento me ensinou só isso aí. Então você precisa buscar pela Bíblia. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Toda vez que o Espírito Santo desceu, ele manifestou coragem para pregar, vontade para anunciar, profecias e dons espirituais. Ele fez isso. O Espírito Santo ele é de poder. O próprio apóstolo Paulo fala: o meu evangelho ele foi anunciado a vocês não só com palavras, mas também em poder. Receba esse poder na sua vida. Receba esse poder na sua vida em nome de Jesus Cristo. Veja todos os outros vídeos e receba entendimento profundo, palavra e revelações proféticas, profundas e maduras para o tempo do fim agora. Receba isso na sua vida. Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, porque isso é poderoso para a sua vida. Isso é revelação poderosa de Deus. É algo fino para a igreja de hoje. Receba essa vitória e compartilhe. Não saia deste canal. Receba a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém.